Você quer aprender a controlar e multiplicar as suas finanças? Então assiste o conteúdo de hoje, anota todas as dicas que a gente vai passar aqui. A informação que a gente vai dar é para quem quer ingressar aí no setor público e também para quem já conseguiu a sua vaga, é para todo mundo. Então aproveita e já vai compartilhando esse vídeo aí com as pessoas que você conhece e que você quer ajudar elas aí a melhorar, dar um upgrade na vida. O meu convidado de hoje é Rodrigo Ramos, ele que é graduando em contabilidade e assessor de investimentos na XP Investimentos. Rodrigo, muito obrigada por aceitar esse convite, por vir aqui compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Eu quero saber se você está preparado para tirar as dúvidas da galera sobre dinheiro e sobre finanças, porque tem muita coisa para a gente falar hoje. É exatamente isso. Obrigado aí pelo convite. Agradeço por estar aqui participando, compartilhando um pouco do meu conhecimento, né, que eu venho ao longo do tempo cativando, procurando mais e mais, para estar aqui nesse momento trazendo para os seus telespectadores. Então eu tenho certeza que a gente vai enriquecer a galera. Eu já separei aqui várias perguntas aí, várias dúvidas que um monte de gente tem, mas às vezes tem medo de fazer e também não sabe para quem perguntar, né? Pode acontecer. E eu queria que a gente começasse explicando por que às vezes as pessoas têm tanto bloqueio em falar sobre dinheiro, sobre as finanças. E se tem alguma técnica aí que você pode dar para ajudar a galera a vencer, a superar isso, né? Então, Yasmin, o que eu penso em relação a esse bloqueio que muitas pessoas, muitos brasileiros, na verdade, têm em relação ao dinheiro especificamente. Eu acredito que, culturalmente, o brasileiro não conversa muito sobre dinheiro. Então a gente não vê isso nas escolas, não conversa muito em casa, os relacionamentos não utilizam desse bate-papo para evoluir em relação às finanças. Então, assim, eu acho que esse bloqueio vem disso, do contato direto com o assunto. E assim, como que a gente pode vencer esse medo? Não só a gente que trabalha dentro do mercado, até o ponto de se aprimorar cada vez mais, mas a pessoa de casa, simples ali, uma dona de casa, um estudante, um concurseiro. A gente tem que falar mais, a gente tem que se expor ao papo, ao debate, ao tema dinheiro, para a gente melhorar cada vez mais. Eu acho que isso até tem sido um pouco, tem entrado em foco em questão das escolas, né? De começar a tentar introduzir isso nas crianças para gerar um pouco mais de conscientização sobre essa pauta, né? Eu acho que é importante porque aí vai perpetuando, né? Vai mudando a mentalidade das futuras gerações. Sim, muito importante. O ideal é que a gente não viva com tudo que a gente ganha, né? Certo ali, acredito que seja ter uma proporção, tentar manter um equilíbrio. Sim. Existe algum cálculo que a gente possa fazer para saber eu posso viver com X% da minha remuneração, do meu salário? Sim, tem uma regra que praticamente todo mundo que começa a estudar, a pesquisar mais sobre educação financeira, sobre como evoluir as finanças pessoais, a gente segue, que é a regra do 70-30. Significa o seguinte, 70% de tudo que a gente ganha é destinado às nossas despesas, a nosso custo efetivo ali mês a mês para a gente sobreviver e bancar o nosso dia a dia. E 30% desse valor que a gente recebe mês a mês, a gente destina aos nossos sonhos, nossos projetos, nossos objetivos. Entendi. Aproveitando um ganchinho disso que você falou, a parte dos 30%. A gente tem, às vezes, sonhos de curto, médio e longo prazo. Inclusive, às vezes, as pessoas dão dicas, né, pra gente poder tentar se organizar dessa forma. Que às vezes você tem um sonho de longo prazo de comprar uma casa. Sim. Mas talvez de curto ou médio, de fazer determinada viagem ou comprar um aparelho X. Existe algum cálculo também para distribuir esses 30%? Então, o cálculo vai de acordo com os nossos objetivos. Primeira coisa, a gente separa ali esses 30% e constrói um plano que a gente consiga seguir ao longo do tempo. Então, primeiro, a gente pensa nos planos de curto prazo. O que são os planos de curto prazo que eu estou falando? A gente vai do valor de cada objetivo que a gente tem. Por exemplo, um celular. A gente quer comprar um celular, qual é o valor de celular? É um valor muito menor que o de um carro, por exemplo. Então, o valor de um celular, a gente constrói um plano para adquirir ele no curto prazo. E assim, em relação aos prazos também, o que seria esse curto prazo? Um período dali de até 2 anos, o médio prazo o curto prazo até 2 anos, o médio prazo de 2 a 10 anos e o longo prazo mais de 10 anos. Então aí eu falei do celular, que ali num período de 2 anos a gente constrói um plano para comprar esse celular. Um carro, que é um valor um pouco maior, geralmente entra nesse projeto de médio prazo.
e também uma casa, que a gente engloba ela no planejamento de longo prazo. Então, assim, como que a gente distribui vai de acordo com nossos sonhos, nossos objetivos. Até por falar nisso, Yasmin, eu aproveito e trago assim um tema muito importante que vem desse livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Inclusive, tem uma história nele aqui que você perguntou aí a respeito dos 30%, como que a gente faz. Tem uma história aqui que conta que 2 amigos foram atrás desse personagem. O nome desse personagem é Arcade. E aí, ao longo do tempo, eles queriam saber como que a gente evolui, como que a gente enriquece, o que a gente faz para isso. E foram atrás do homem mais rico da Babilônia. E lá, chegando lá, esse Arcade era muito humilde, sempre gostava de conversar sobre as finanças, ele não tinha esse bloqueio que a maioria de nós tem. E assim, o Arcade respondeu bem sucintamente, falando: não deixe de poupar 10%, no mínimo 10% de tudo que você ganha pensando nos seus projetos do futuro. E qual é a mensagem que ele deixou ali? Não importa o que aconteça, você tem que poupar no mínimo 10% do que você ganha pensando no seu futuro. E aí, assim, fazendo uma comparação com a vida do brasileiro, o brasileiro ele tem essa dificuldade e às vezes até escuta, 30% é impossível a gente pegar e separar 30% do que a gente ganha. Então, assim, segue esse conselho, essa aí é uma dica que eu dou, 10% de tudo que a gente ganha, você separa. Então, eu trouxe essa lembrancinha aqui pra você. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, porque eu acabei de descobrir que eu tô fazendo tudo errado. Então, eu realmente vou precisar aqui ler e aplicar também as dicas que você tá dando aqui. E esse livro é bem leve, assim, que ele traz histórias, traz analogias, e a gente começa a entender que o aspecto financeiro não é só o dinheiro, e traz um pouco de psicologia também para isso. Como que a gente lida com a nossa vida e qual a importância que a gente dá aos nossos sonhos, nossos projetos. E aí, fazendo uma ligação entre os dois, a gente consegue projetar isso aí ao longo do tempo. Nossa, muito legal. Porque às vezes as pessoas deixam, né, de se organizar dessa forma, pelo menos os 10%, né, que você falou. Pelo menos isso daí é importante. E vivem para trabalhar apenas, sem Exatamente. ter as conquistas ali que acabam motivando elas, né, a crescer, a se desenvolver ainda mais. Sim. E tem até um professor meu que tem uma frase, um professor que eu tive, né, até nesse período aí de avançar para dentro do mercado financeiro, que ele tem a frase que é o seguinte, ó: se a sua receita é maior que a sua despesa, desculpa, você está rico. Então significa o seguinte: você ganha bastante e gasta menos do que ganha. E com certeza, quando você faz essa conta, você conclui que a sua receita é maior que a sua despesa, você está rico. Gostei desse conceito. Essa frase é o que eu levo também a alguns clientes. Ó. Cara, se você não sabe muita coisa, você segue esse princípio. Receita maior do que despesa igual rico. Legal. A gente falou aqui sobre despesa, né? Também sobre projeção aí, futuro, sonhos, né? Tentar buscar realizar os nossos sonhos. Que o dinheiro, ele é um recurso que nos permite, né? Tudo isso. Viver da forma que a gente escolhe viver e também realizar aquilo que a gente quer. Mas tem um assunto que para o nosso público é um pouco delicado. Porque concurseiro, né? O sonho dele é entrar no setor público, virar servidor público. E acaba que ele ganha uma estabilidade profissional incrível, assim, ele só vai ser dispensado se ele fizer algo muito drástico, né? Então, assim, ele tem uma estabilidade ali, se for tudo direitinho, para sempre, né? Até o momento de se aposentar, enfim. Então, eles acreditam às vezes que não precisam fazer reserva de emergência, porque o que se compartilha por aí é que a reserva de emergência se você for dispensado, você tem que ter até 6 meses daquilo que você precisa para viver, né? Das suas despesas ali fixas. Então ele acha que ele não precisa ter, só que existem outros tipos de emergência, né? Que esse recurso pode auxiliar. Então eu queria que você explicasse para essa galera como montar uma reserva de emergência quando você não tem algo tão específico, como, por exemplo, eu preciso me manter durante 6 meses, caso aconteça uma dispensa, enfim. Tem alguma métrica, alguma forma dele calcular isso para ter essa noção? Então, começando pelo conceito reserva de emergência, o que significa até para mim? Eu já aprendi muita coisa sobre isso, mas o que eu percebo da reserva de emergência? Ela não só serve para proteger a gente contra um eventual desemprego. Porque a gente pensa, caramba, eu tenho uma renda, então vou projetar uma reserva de emergência para me poupar dessa renda. Só que isso aí, claro, é o pior dos cenários que a gente tem. Então, quando a gente perde, não tem receita, como que a gente vai viver?
Então tem que ter uma forma de fazer isso. Só que o servidor público, ele se engana um pouco quando ele pensa que a gente só precisa da reserva de emergência para nos proteger do desemprego. Mas não. Por exemplo, acontece alguma coisa, algum imprevisto, algum acidente, algum infortúnio com algum familiar seu. E aí você pensa, caramba, da onde eu vou tirar esse recurso agora? E aí a maioria dos brasileiros, claro, procuram o quê? O crédito. Eles financiam, né? Usam cheque especial, pegam um empréstimo pessoal e tudo isso, ao invés de usar os juros ao seu favor, ele vai usar contra. Então esse é o fato principal. A reserva de emergência serve para proteger desses períodos de crise também. E uma outra forma que eu particularmente uso da reserva de emergência é o seguinte, por exemplo, você tem um emprego e você vê uma oportunidade dentro do seu emprego. Aí você percebe que de repente fazendo uma pós-graduação ou um curso aleatório ali na sua área vai te promover para um outro cargo. Então você fala, caramba, mas esse curso custa tanto. Então da onde eu vou tirar esse recurso? Do empréstimo de novo? Não, porque o empréstimo vai tirar o seu dinheiro ao invés de só usar. Então aí você pega esse recurso da reserva de emergência. E aí eu altero um pouquinho o nome. Em vez de reserva de emergência, eu chamo de reserva de oportunidade. Legal. Esse aí é o ponto principal. Legal, é uma economia ali, você está fazendo uma reservinha para poder crescer. Isso, exatamente. É como se fosse um fundo seu. E aí você utiliza aquele fundo, fala, pô, empresta um pouquinho aqui. E aí vai e utiliza com um objetivo específico, aproveitando uma oportunidade que aparece no caminho. Legal. Eu acho que existe lugar, né, para você guardar esse valor ali e às vezes até se beneficiar dessa economia que você está fazendo. Sim. Algumas pessoas, na verdade, hoje o investimento ele tem sido muito debatido na internet, tem muito conteúdo sobre isso, mas às vezes as pessoas ficam um pouco desconfiadas, né, não sabem às vezes em quem eu acredito. Então, assim, como a gente está falando com um público bem abrangente, eu acho que é importante a gente imaginar todos os cenários. Sim. Tem muita gente que acaba ficando na poupança, guardando, por exemplo, essa reserva de oportunidades e outras de emergência, enfim, para os sonhos na poupança, por acreditar que é o mais seguro. Existe algo que seja tão seguro quanto a poupança, mas que tenha uma rentabilidade maior? Sim, existe, mas antes de explicar ou de falar quais são, vamos entender primeiro o que significa investir. Investir é quando você pega um recurso ou até alguma coisa que você faça, você investe um tempo, você se dedica a alguma coisa. Mas vamos voltar para o assunto finanças. Você pega o seu recurso, aplica em algum investimento e espera um retorno financeiro em cima disso, no futuro. E aí o que acontece? Quando a gente pega esse recurso e investe, a gente tem um risco ali atrelado. Então a gente tem que considerar todo o risco possível em qualquer investimento. Então quando a gente fala em investimento, a gente está sujeito aos riscos também. Então a poupança, qual é o principal risco dela? É a instituição financeira que está cedendo esse ativo. Por exemplo, eu chego em algum banco, falo, eu quero deixar o meu dinheiro na poupança. Quando eu deixo o meu dinheiro no banco, na poupança, ele automaticamente está sujeito ao risco daquele banco quebrar. Então, assim, caramba, mas então por que o pessoal investe na poupança? Eu digo dois motivos. Um, falta de conhecimento e facilidade. O outro, por quê? É muito fácil, você só deixa o dinheiro no banco, ele parece estar rendendo, só que aí quando você ganha esse conhecimento, você percebe que tem outros ativos financeiros que rendem mais do que a poupança e estão lá dentro do próprio banco que você deixou o dinheiro na poupança. Ah, mas por que um e o outro? Por que diz que um é tem mais riscos do que o outro? Na verdade, é a falta de conhecimento. E o que protege o investidor disso? O FGC, Fundo Garantidor de Crédito, protege os investidores com um valor de até 250 mil em ativos de renda fixa, por exemplo. Então, o ativo de renda fixa, a poupança é um deles, que é o que parece com menos risco, mas também tem o CDB, LCI, LCA. Você já ouviu falar nesses? Sim. Então, esses ativos também têm a mesma característica da poupança. Então, ele está atrelado ao risco do banco. E também tem a garantia do FGC, que protege o investidor. Então, quais são os investimentos que têm o risco tão seguro quanto a poupança, mas também rendem mais? Então, são esses três. LCI, LCA e o CDB. É interessante você falar isso, mas, por exemplo, você usou uns termos aqui que não é comum para quem não é da área, para quem não domina, né? Uhum. Tem alguma fonte, assim, para as pessoas poderem tentar se aprofundar um pouco mais, para tentar entender? Porque eu sei, já entrei lá, até na própria XP, para navegar e ver, eu sei que tem tantos % da Selic, disso, daquilo. Então, assim, são vários termos, várias siglas que às vezes
confundem e você, quer saber? Desisto, vou deixar aqui mesmo por conta da praticidade, né? Que foi aquilo que você falou. Então eu queria que você indicasse alguma fonte de conhecimento para as pessoas poderem entrar e tentar se aprofundar um pouquinho mais nessa temática, tentar entender um pouquinho mais sobre investimento para considerar, né, as opções aí que ela tem. Então, assim, a gente tem que buscar o conhecimento a todo momento. E hoje na internet a gente tem é vasto de conhecimento. Então você entra no YouTube, entra no Google, pesquisa qualquer palavra, ele te direciona para algum lugar. Então, assim, para fugir também um pouco dos perigos que existem na internet, eu recomendo sempre as principais fontes, as fontes oficiais para a gente buscar isso, que são o quê? O Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, a própria Bolsa do Brasil, ela tem lá plataformas, lá dentro tem acessos à educação financeira, como que a gente evolui, como que a gente investe, um glossário com essa sopa de letrinhas do mercado financeiro. Então nessas plataformas, nesses sites a gente encontra. Além disso, eu também recomendo um que é quase que um jornal, uma leitura diária que a gente faz, que é o InfoMoney, que é um site exclusivamente para tratar do assunto mercado financeiro. E lá tem educação, tem um blog, também tem e-books lá disponíveis gratuitamente para qualquer pessoa que queira acessar. Então fica aí a dica para a galera, né, que quer se aprofundar um pouquinho mais, tentar entender aí sobre o mundo dos investimentos, que realmente, assim, tem muita coisa. Muita. Às vezes dá uma confundida ali, mas tem essas fontes que são as melhores opções, né, para a pessoa poder se aprofundar de forma certa, né? Com fonte confiável. Eu fiz essa pergunta exatamente para vir de uma pessoa que tem conhecimento sobre a área, os lugares que essa pessoa pode pesquisar aí para tentar. E além disso, assim, pode também procurar profissionais que sejam lá registrados na Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão que regula todo o mercado de capitais. Então, assim, quando você procurar algum profissional e tenha dúvida, antes sempre cheque na Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM. Então, quando você checa lá, você tem essa confiabilidade desse órgão e aí também do profissional da área de finanças. Perfeito. Agora, tentando trazer aí um cenário do nosso público, né, dos concurseiros, tem uma galera que hoje precisa trabalhar e estudar, né? Acho que você já deu aí umas dicas para eles até se organizarem. Sim. Mas tem gente que tem o sonho de poder focar 100% nos estudos, se dedicar por conta da carga ali que ela precisa, né? Pelo concurso que ela quer fazer. Queria saber se você tem alguma dica de organização financeira para que essa pessoa que tem esse perfil, esse sonho de largar o trabalho, se dedicar 100% aos estudos, que ela possa seguir alguma metodologia que ela possa aplicar para poder ter essa conquista aí, para poder realizar esse sonho dela. Então, lembra que lá no começo da nossa conversa eu falei que o aspecto financeiro também envolve a parte psicológica? Um dos aspectos que o concurseiro tem que avaliar é o nível de concurso que ele está prestando. Então, assim, eu já fui concurseiro também, graças a Deus consegui ser aprovado, passei o meu período ali, difícil até conseguir, né? Mas, assim, uma coisa que eu levei para sempre foi esse aprendizado. A gente tem que conhecer o concurso que a gente está prestando. Então, por exemplo, o concurso que eu quero prestar, ele precisa, ali em média, para um aluno ser aprovado, 2 ou 3 anos para ele conseguir essa vaga. Então, assim, você considera esse ponto primeiro. Depois você pensa, quanto que eu gasto durante 2 ou 3 anos para me dedicar exclusivamente ao concurso? Então, vamos dizer que você, a cada ano, você precise de 12 mil reais para se manter naquele período ali. Então você multiplica aí por 3 anos, 36 mil. Só que a gente tem que contar com as eventualidades também. Então assim, se você considerasse isso, você deixando uma gordurinha a mais, vamos colocar ali em torno, trazendo para números, né, de uns 48 mil reais. Vamos colocar um ano a mais para tirar esse sufoco. Por quê? O concurseiro, ele não pode parar para pensar no lado financeiro enquanto ele estiver estudando. Imagina ele estar lá com aquela pressão toda do dia a dia de estudos e aí vem, falta um recurso para ele, ele precisa realocar, ele precisa controlar as finanças. Então, para ele não ter qualquer tipo de problema, ele separa essa quantia para se sentir confortável e aí sim continuar avançando. Então, essa é a minha dica. Separa ali essa quantidade, invista ali nesse tempo, nesse recurso, para trazer essa tranquilidade para você conseguir aí prestar um concurso de uma forma assim, com muita qualidade, né? É interessante isso, porque ele precisa levar realmente em consideração o tempo, né? Sim. E dentro do que você falou, ainda tem o período de, por exemplo, de sair o edital,
né? Sim. Até o edital ser publicado, tem um prazo ali que pode ser curto, às vezes pode ser um prazo um pouco mais longo, enfim. Então, são vários fatores que ele precisa estar ali sintonizado, entender, né? Para poder conseguir dar esse passo, que é um passo gigantesco, Gigantesco, né? Importante, né? O que não, assim, trabalhar e estudar não impede, né? Muita gente, inclusive, faz isso. A gente traz aqui vários aprovados também para contar a história deles, enfim. E precisavam conciliar trabalho, estudo, vida pessoal. Mas tem gente que tem essa vontade de focar 100% no estudo, às vezes pelo grau de dificuldade daquele concurso público. Então, Sim. assim, é um público bem diversificado. Como assim, eu já tive um pouco desse lado aí de concurseiro, eu até deixo uma dica aí para quem de repente não conhece o William Douglas, tem até um livro muito bom da área que eu recomendo para todos vocês, que é o Como Passar em Provas e Concursos. Esse livro aí, além de facilitar ali no planejamento para você conseguir ser aprovado em um concurso, ele traz diversos aspectos da vida do concurseiro que pode aí pode ser de grande utilidade para todos vocês. Muito bom. Várias dicas. A gente vai deixar aqui as indicações também na descrição do vídeo. Tá bom. Rodrigo, eu queria que você explicasse em linhas gerais a diferença entre previdência social e previdência privada. Então, isso aí é um tema que surgiu aí há pouco tempo atrás, com a reforma da Previdência, e basicamente a diferença entre previdência social e previdência privada, ela se dá pelo simples fato que a previdência social pensa no coletivo. É como se fosse assim um acordo entre gerações, onde quem está trabalhando contribui para quem está aposentado colher os benefícios. Mas não só esses, também ele que está no período ativo, ele tem ali os benefícios sociais, que é assistência social, o seguro até contra algum problema, alguma eventualidade no trabalho que ele tenha que se afastar. Então, assim, ele está protegido. Então, esse é o maior benefício da Previdência Social. Já a Previdência Privada, o único benefício dela em relação a essa é que o dinheiro que você aporta ali é exclusivamente seu. Então, quando você constrói uma Previdência Privada, o objetivo dela é o quê? Te remunerar, completar ou complementar o seu salário no futuro, ou você usar aquele patrimônio que você juntou ao longo do tempo para realizar um sonho quando chegar no seu período de aposentadoria. Então, ou seja, ela pode fracionar, né, receber Sim. parcelado ali como um complemento, mas também tem a opção de pegar tudo de uma vez. Pegar o resgate total. O patrimônio que você acumula ali, ele é seu, e aí quando chegar lá no final, você decide o que fazer com ele. São os resgates parciais ou o resgate total. Muito bom, Rodrigo. Muito obrigada por esses esclarecimentos. Tenho certeza que foi muito enriquecedor aí pra mim, imagino pra galera também que tá assistindo. Mas antes de finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse aí um conselho para incentivar esse pessoal, todo mundo, a começar a pensar mais no longo prazo, trazendo, né, pro cenário aí das finanças. Sim. Então, se tem uma coisa que todo mundo tem dificuldade, é acreditar que o longo prazo vai chegar um dia. Então, se tem uma dica que eu deixo para todo mundo, tanto na área de concurso quanto na área de finanças, crie um plano. Crie um plano, depois crie objetivos. Dentro desses objetivos, crie pequenas metas, que aí você vai conseguir alcançar, você vai conseguir sentir que está avançando. E dentro dessas metas aí, dessas pequenas metas, separe elas ali, ó, em curto, médio e longo prazo. E conforme o tempo for avançando e você vai sentindo que você está conseguindo caminhar dentro daquele objetivo final, você vai conseguir enxergar o longo prazo e nem vai parecer que foi tão ruim assim. Então pense dessa forma, destrinche ali o seu plano e pense no longo prazo dessa forma, que eu tenho certeza que ele vai chegar mais rápido do que você imagina. Com certeza, tem esse fator, né? A gente sempre acha, vai depois, mas Sim, não é tão depois assim. E um fator que você falou, eu acho que quando a gente se planeja para o longo prazo, a gente evita muitos problemas, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que sonham em comprar casa, carro. Quando você coloca isso, projeta para o longo prazo, você consegue se organizar para realizar aquele sonho, fazendo o que você falou, né? Fazendo os juros trabalhar a seu favor. Exatamente. É muito bom isso. Dentro dos investimentos ali tem uma coisa que todo investidor, independente de qual período que ele comece a investir, ele fala assim, ó, eu poderia ter começado antes. Eu acho que o concurseiro também, ele tem um pouco dessa pegada, né? De falar assim, caramba, por que eu não comecei a estudar antes?
Porque o tempo dentro dos investimentos é um fator assim muito importante. Não só o tempo, quanto o recurso. Então, por exemplo, o concurseiro agora ele está num período de acrescentar recursos a ele. Então ele está querendo ganhar mais dinheiro. Quando ele ganhar mais dinheiro, ele vai ter outra coisa importante, que é o poupar dinheiro. E quando ele fizer isso ao longo de muito tempo, ele vai ver que o benefício dos juros vão se voltar a favor dele, não contra ele. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigada, tá, por esse conhecimento. A gente vai deixar as redes aqui dele disponíveis, então se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, já sabe onde te procurar. Vou ficar aguardando, tá? Vai ficar disponível aí no meu Instagram e lá você pode me acessar, mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida que seja, e se precisar de alguma assessoria de forma profissional, também é só me chamar lá que aí eu explico como que funciona a assessoria de investimentos. Perfeito. Concurseiro, eu também te convido a entrar aqui na nossa playlist Entrevista com o Especialista e maratonar os outros conteúdos que a gente disponibilizou aí para poder te enriquecer de conhecimento. Lembra de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo para ajudar aí um amigo e de deixar a sua pergunta se você quiser aqui nos comentários. Até o próximo programa. Tchau, tchau!